Família é onde a nossa história começa e talvez onde o seu maior trabalho de ativação da liberdade e autonomia se inicia. Você não escolheu onde nasceu, mas pode escolher para onde você quer ir. E talvez a forma mais profunda e real de honrar a família seja fazendo diferente. Sintonizando com a frequência da facilidade, seja muito bem-vinda ao Pode Ser Mais Fácil. Meu nome é Sara e aqui venho trazer temáticas e reflexões para te ajudar a deixar a vida um pouquinho mais leve. Vamos nessa, no nosso episódio de número 55, falar sobre família e livre-arbítrio, uma temática profunda que fala das nossas raízes, da nossa ancestralidade, das pessoas que vieram antes da gente estar aqui e que de alguma forma trouxeram parte da sua história, da sua herança genética e trouxeram também influência, mesmo que de maneira inconsciente, para formas e comportamentos que a gente expressa na nossa vida hoje. Eu senti de falar sobre essa temática porque fim de semana passado eu fui visitar a minha família na minha cidade natal, que é Campos do Jordão, e eu tive uma experiência tão gostosa de estar lá simplesmente sendo eu e agindo em contribuição com o que eu podia e me conectando com essas pessoas que fazem parte da minha história. Então, vendo tias que fazia um tempo que eu não via, primos, meu avô, a Sati, que é como se fosse minha avó. E eu saí de lá tão honrada e agradecida. E eu tive uma experiência que me trouxe uma nutrição tão profunda dessas minhas raízes. Estamos nessa temporada canceriana. Agora, no dia 25/6, teremos uma lua nova, um momento que tá o Sol e a Lua em alinhamento no mesmo signo. E a energia canceriana fala das nossas raízes, fala da nossa nutrição, fala sobre maturidade e inteligência emocional, ou às vezes instabilidade emocional, fala sobre autoproteção. E eu sei que infelizmente nem todo mundo tem uma família que é compreensiva, que você se sente bem, que você consegue ser quem é em autenticidade. E esse é um grande desafio que a gente vai abordar um pouco por aqui também. Como que pode ser mais fácil tanto a gente se permitir abrir esse espaço para estar entre os nossos familiares, mas reconhecer quando esse excesso de proximidade está se tornando tóxico a ponto de você não conseguir ser quem você é, trazer as suas escolhas com intenção e com coerência com o que você quer construir. A gente herda muito mais do que só o nosso material genético, do que só as nossas características físicas. Mesmo que você não acredite que historicamente, emocionalmente, recebemos essa energia conforme a gente vai se compondo, sendo construído, para pensar na sua formação como ser humano, na sua criação. Os seus pais ou cuidadores receberam uma certa formação, foram criados por outros seres humanos, que foram criados por outros seres humanos, e essa influência foi passando. Então, mesmo que você não tenha conhecido o seu avô, o seu bisavô, você recebe influência a partir do seu pai, por exemplo. Isso vai vindo, passando de geração em geração. E muitas vezes fazendo a gente repetir padrões que não fazem sentido para quem a gente é. Simplesmente reproduzindo o mesmo comportamento que foi feito pelo seu bisavô, pelo seu avô, pelo seu pai. E esse episódio de hoje é para trazer essa ativação do livre-arbítrio, do reconhecimento da sua escolha perante a toda essa bagagem que você carrega. É sobre analisar esses padrões familiares que podem estar se repetindo na sua vida, sejam de doenças, de padrões de relacionamento, de padrões financeiros. Como você pode estar consciente, analisando esses padrões e buscando restaurar a sua própria história, à sua maneira. Eu vou deixar aqui nos links na descrição desse episódio alguns outros episódios do Pod para complementar, entre eles o episódio de ancestralidade e tradição. E se você é novo por aqui e está me assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, de já acionar o sininho de notificação e deixar o seu joinha para essa plataforma entender que esse conteúdo tá interessante. Se você está me ouvindo pelo Spotify, você pode avaliar esse podcast com 5 estrelas, que isso também me ajuda um montão. Mas vamos seguir nessa viagem. Acompanha! Se a gente parar para pensar nessa nossa herança familiar como as nossas raízes, é necessário que a gente estabeleça uma estrutura forte para crescer. Mas é possível que a gente beba do passado, trazendo influências que nos constroem, mas escolhendo deixar de lado aquelas que não faz sentido da gente levar, honrando como parte da nossa história. Mas não significa que para isso você precisa continuar embaixo da terra, colado junto com essas raízes. Você pode seguir o seu próprio caminho.
Porque não somos só herdeiros desses estímulos, comportamentos, influências, somos escultores da nossa própria história. E cada dia e cada instante a gente tem a oportunidade de escolher fazer diferente ou reproduzir um mesmo padrão que está sendo destrutivo para a nossa realidade. Eu achei importante abordar essa temática do livre-arbítrio porque no dia 24/6 iniciamos um ciclo de 13 dias ativando o arquétipo do humano pelo sincronário das 13 luas. Eu já falei um pouquinho sobre isso aqui no pod também. Mas é simplesmente uma forma diferente de você ver o tempo, que traz ciclos com intenções específicas. E nesse ciclo de 13 dias, que começou no dia 24/6, a gente tem o poder de ativar e manifestar o nosso livre-arbítrio, a nossa sabedoria. Eu vou ler um textinho aqui do canal da Yasmin Viana, que todo dia ela compartilha qual que é a energia, o Kim que vem trazer uma influência, que vem trazer uma intenção. Então ela fala que no tom magnético, esse tom que inicia, esse tom do propósito, a energia do humano, conclama você a se unificar com todas as situações e pessoas que possam contribuir para o desenvolvimento da sua sabedoria, com todas as situações e pessoas que lhe dão a oportunidade de exercer suas escolhas com liberdade, sem que essas influências impeçam a sua mente de manifestar a sua mente superior. Eu achei super interessante esse trechinho do texto, porque a nossa mente superior é essa conectada com a energia espiritual, conectada com a nossa intuição, é aquela que sabe mais do que a nossa mente, que cria ansiedade, prós e contras. Então, quando a gente consegue se unificar com pessoas e situações, estar em um ambiente em que é possível a gente ativar essa potência da nossa sabedoria, ou seja, o conhecimento aplicado na prática, aquilo que a gente compartilha de alguma forma contribui para o mundo, recebendo ao mesmo tempo espaço e oportunidade para exercer as suas escolhas e a sua liberdade, é aí que a gente consegue ativar essa potência de ser humano. Essa sabedoria que vem quando a gente simplesmente permite que essa mente superior, conectada com a nossa intuição, com esses insights maiores do que simplesmente os papéis que a gente desempenha, se manifeste na nossa mente, entre aspas, inferior, essa mente que traz as escolhas, o discernimento e que muitas vezes estimula a gente a catastrofizar e a entrar em parafuso, em ansiedade e preocupação. Então, como que a gente pode abrir espaço para que essa sabedoria se manifeste e se permitir se unificar com ambientes, pessoas e situações que contribuem para o desenvolvimento dessa sabedoria e que trazem oportunidade para você ativar a sua liberdade e as suas escolhas de forma consciente. Começando uma viagem etimológica que eu sempre gosto de trazer sobre significados e significantes. Livre-arbítrio vem do latim liber, que é livre, e arbitrium, que significa juízo. E é a capacidade de escolher de modo consciente, mesmo dentro das influências da vida. A gente é influenciado por muitas coisas. E todas as relações, de alguma forma, elas estimulam esse desenvolvimento de uma inteligência emocional para que a gente compreenda o nosso limite, para que a gente consiga seguir agindo em autenticidade, em verdade com aquilo que faz sentido, mas que também a gente aprenda a ceder, a abrir espaço na medida do nosso possível, em equilíbrio com o desejo do outro. Mas quando a gente está falando de família, muitas vezes isso é ainda mais desafiador. Por conta do vínculo, por conta da convivência. Como que você consegue reconhecer qual é o seu limite que você está dispondo, doando de atenção, de tempo para essa outra pessoa? E como que você pode comunicar os seus limites com firmeza e amorosidade? Isso porque, infelizmente, existem relações familiares que são extremamente tóxicas. Eu tirei algumas referências do site Psychology Today, que fala sobre relações tóxicas familiares. Você pode se sentir ansioso ou nervoso ao interagir com eles. Você pode se sentir esgotado depois de interagir com eles. Talvez eles sejam viciados em algum tipo de drama que tende a reagir emocionalmente de uma forma exagerada e criar cenas em público ou dentro da sua família. Eles podem compartilhar coisas pessoais que você disse que era confidencial. Ou pior ainda, você pode se sentir confuso, manipulado emocionalmente, prejudicado depois de interagir com eles ou de simplesmente impor seus limites. E embora todas as famílias tenham os seus desentendimentos, tenham as suas diferenças,
Quando existem aspectos profundamente tóxicos, a gente simplesmente se esgota dessa interação. A gente não consegue ser quem a gente é. E esse é um desafio a mais, que se você passa por isso, é preciso aprender a definir seus limites com clareza, aprender a reduzir o contato quando necessário e a manter respeito por aqueles que ficam, por aquela parcela que ainda você consegue se sentir bem, sem se esquecer de si. Descobrir qual é a porcentagem ideal de contato com a sua família é algo que só você vai poder fazer por você. O quanto de tempo e atenção você vai dispor para nutrir essa relação, para nutrir esse laço. Porque por mais que você tenha uma relação ótima com seus familiares, não necessariamente você precisa viver grudado com eles. Eu tenho uma relação ótima com os meus pais, mas nem por isso eu consegui ficar morando com eles hoje em dia. Porque existem essas diferenças e esses desentendimentos, porque convivência é complexo. É você estar o tempo todo tendo que trabalhar com esse jogo de cintura em equilíbrio. Qual é o meu limite? Onde que eu consigo ceder? Às vezes um encontro combinado em que ambas as partes se colocam nessa disposição e intenção para estar junto, para se conectar, para nutrir esse laço, pode ser muito mais positivo do que essa convivência diária que às vezes esgota, faz a gente ficar meio sem paciência e sem entender qual que foi o limite, o que realmente chateou. As nossas emoções e as nossas insatisfações acabam se misturando muito. Mas o convite que eu quero fazer para esse episódio, de você se colocar nessa disposição de ir visitar um parente que faz tempo que você não vê, de ficar um fim de semana na casa do seu avô, conversando sobre a vida, sobre o tempo, buscando ter curiosidade sobre as histórias dos seus antepassados, vendo as similaridades, as coisas que você quer carregar para você. Eu, por exemplo, sempre tive muita facilidade com a música, sempre tive muito apreço pela música, pela arte. E depois de um tempão, eu descobri que a minha avó, por parte de mãe, ela tocava acordeon. E ela teve que parar de tocar por conta dos filhos dela. Que naquela época era um bebê atrás do outro, né? Tá louco. Mas quando eu descobri dessa história, pra mim foi um espaço de honra interno. De eu poder estudar e aplicar e fazer os meus eventos com canto no hoje. Como se lá atrás ela tivesse aberto esse caminho. Então, quando a gente explora e descobre as histórias por detrás dos nossos antepassados, das pessoas que vieram antes da gente aí no nosso núcleo familiar, isso pode dar dicas tanto de padrões meio destrutivos que você está carregando de forma meio inconsciente, quanto de dons, habilidades e coisas que te chamam a atenção que às vezes você nem sabe o porquê. É você carregar o que é essencial. Como quando a gente vai fazer uma trilha, não é não carregar mais nada. Por mais que você tenha uma família tóxica e escolha não conviver com eles, você pode carregar aspectos e virtudes, buscando refletir e aprofundar naquilo, mesmo que seja muito pequeno, um aspecto bem pequeno. Aprofunda que isso existe em virtude, que ninguém é só ruim ou só bom. Nós, como seres humanos, somos luz e sombra. Então, mesmo naquela pessoa que é mega tóxica, que é uma escrota com você, existe alguma virtude. Dá uma explorada, busca, aprofunda, para que você carregue isso para você e o restante, aquilo que não acrescenta, aquilo que é destrutivo, pode soltar. Mas não adianta você fazer uma trilha sem carregar nada nessa mochila. Precisa carregar o que é essencial, precisa carregar um outro agasalho, uma água, um lanche. E é isso que você vai buscar trazer da sua própria ancestralidade. Em honra aos que vieram antes de você vai abrir esse caminho para fazer diferente, para fazer o novo, para fazer o que de fato você veio fazer aqui. É o desafio da troca, da relação, que nas questões familiares ficam ainda mais profundas. Você não se perder, mas encontrar essa disposição para ir cedendo um pouquinho naquilo que você pode contribuir. Se a gente tem uma situação que um familiar está doente, está precisando de uma ajuda a mais, se você pode fazer isso, se coloca nessa disposição. Mas encontre esse equilíbrio para continuar se nutrindo, porque não adianta você doar toda a sua vida em busca de uma validação que às vezes essa pessoa não vai conseguir te dar. Ou simplesmente agir, trazer todo o seu ímpeto de crescimento na carreira, nos estudos, buscando essa validação. Às vezes essa pessoa não recebeu lá de trás, dos pais dela. Ela não sabe como elogiar, ela não sabe receber elogio. Mas você pode aprender, você pode ser essa geração que vai fazer essa virada. A partir de um entendimento desse acolhimento, que infelizmente eles não vão conseguir dar tudo o que a gente idealizou. Na música Pais e Filhos, do Legião Urbana, Renato Russo fala: você diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende os seus pais. Você culpa os seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. E o que você vai ser quando você crescer?
E realmente, a gente carrega muita bagagem, treta, desconforto, comportamentos, traumas dos nossos pais. Para isso que eu sempre sugiro de todo mundo fazer terapia, para entender esses padrões e buscar fazer um pouquinho diferente. Não se permitir ser moldado por essa herança, mas entender que você tem as suas escolhas no hoje, de construir o seu próprio caminho, a partir de cada instante, a partir de cada escolha. E a gente faz escolha pra caramba diariamente. Tem alguns estudos que falam que a gente faz cerca de 35 mil escolhas diárias. Não só aquelas grandes decisões que a gente sabe que está alterando a nossa realidade, mas também as nossas pequenas decisões. Nossa, eu vou começar a escovar o dente aqui pro lado direito ou pro lado esquerdo? Eu levanto para beber água agora ou daqui a pouco? Será que eu vou arrumar meu cabelo para trás ou vou dar uma coçadinha na cabeça nesse momento? Será que eu vou com essa roupa ou com a outra? São milhares de decisões diárias que de alguma forma contribuem para esse mosaico da vida. Então a gente recebe sim predisposições, influências, mas o que você vai fazer com isso? A gente recebe sim estímulos tóxicos e cabe a você encontrar o seu limite e o seu equilíbrio. Entender quais são as batalhas que você realmente quer lutar, porque às vezes a gente quer tanto ser certo que a gente esquece de ser feliz, a gente fica aí batalhando e lutando para ser certo, para brigar com aquele familiar que a gente sempre discute, que a gente tem uma opinião política diferente, várias opiniões diferentes, mas será que realmente vale a pena? Ou a gente pode simplesmente ignorar ou simplesmente se afastar? Só você vai entender qual é o comportamento que vai fazer você seguir mais nessa autonutrição. Mas vamos lá, de forma prática, como que pode ser mais fácil? Algo que você pode fazer para honrar essa ancestralidade e para pedir essa permissão, mesmo que seja só dentro da sua cabeça, só no seu inconsciente, é uma carta aos seus ancestrais. Escrever uma carta para quem veio antes de você. Mesmo que você não saiba os nomes, mesmo que você não saiba nada sobre a história dessas pessoas. Expressa essa gratidão, reconhece essas dores. Você pode imaginar por parte de situações que essas pessoas vivenciaram. Entrega essa honra e gratidão nessa carta de alguma forma. Pede esse espaço em permissão para você fazer um pouquinho diferente. Para você seguir o seu caminho com essa guarda, com essa proteção. Que essa é a sua forma de honrar a história deles. Conecta essa intenção, mesmo que você não acredite que essas pessoas estão realmente te ouvindo, mas que isso simbolicamente vai trazer algum tipo de mudança interna. Lembra de buscar a sua história, vai conversar com aquela sua tia-avó enquanto ela ainda tá bem, para falar um pouco das histórias, de como que foi, de quem que ela conheceu, quem veio antes de você, o que que essas pessoas faziam, como elas agiam. Além daquela idealização que a gente quando criança olha os mais velhos e pensa, nossa, eles devem ter tudo resolvido, são crianças como você, estão ainda descobrindo o mundo, estão também cheios de treta e trauma das pessoas que vieram antes deles, das pessoas que criaram e que educaram ele. Mas vai descobrindo essas histórias para você ir trazendo boas referências e também percebendo os padrões destrutivos que de alguma forma você pode estar repetindo. E lembra de levar só o que é essencial, que uma bagagem leve facilita a caminhada, mas que você precisa levar o essencial. Busca avaliar de forma bem consciente se aquela relação está te nutrindo ou está te consumindo. Talvez você está passando só o Natal na casa da sua família, mas você percebe que existe uma carência, algo que você pode contribuir para passar lá no meio do ano, para passar lá no Dia das Mães e se colocar nessa disposição para nutrir esse laço. Enquanto não estiver te intoxicando de fato, vai descobrindo esse equilíbrio, vai cedendo onde é possível, vai trazendo os seus limites com firmeza e amorosidade. E esse é um outro passo, uma comunicação assertiva. Eu amo vocês, mas eu preciso desse limite. Eu realmente escolhi isso, que é diferente do que vocês idealizavam para mim, que é diferente do que vocês acreditam. E é importante para mim que vocês respeitem isso. Essa é uma escolha que eu estou fazendo, a partir de tudo que eu aprendi com vocês, mas também a partir da minha própria bagagem individual de experiências. E para mim isso é importante. Eu não espero toda a validação e apoio, mas eu espero que vocês respeitem. Aprende a trazer uma comunicação assertiva. Isso faz parte da nossa vida adulta, ter que lidar com esses desconfortos, ter que lidar com o desagradar, que pode ser muito mais pesado quando a gente para ver essas questões familiares e o quanto que a gente idealiza honrar a nossa família e ter essa validação, ser de fato o orgulho dos nossos pais. Mas de maneira mais profunda, você vai estar honrando toda essa história quando você encontrar esse alinhamento de receber
tudo de bom que eles puderam te proporcionar, de aprender a nutrir essas raízes, esses vínculos, mas de seguir agindo em autenticidade, ouvindo seu entusiasmo, trazendo coragem nas suas ações e se comunicando de forma assertiva, firme e amorosa. Você honra quem veio antes, tornando-se exatamente quem você precisa ser hoje. Encontre esse equilíbrio porque, antes de mais nada, você precisa se nutrir. Não dá para ficar querendo carregar os outros nas costas. Acredita no seu livre-arbítrio, na liberdade para julgar algo como bom ou ruim, independentemente da influência que você esteja sofrendo. Conecta com o que é real, com o que tem valor, com o que faz sentido, com o que faz sentir, com o que a sua intuição traz e aonde o seu entusiasmo chama. A gente acreditar de fato que esse livre-arbítrio existe, que a gente tem o poder da nossa escolha, nos traz mais motivação e mais resiliência também para lidar quando as coisas acontecem de forma diferente do que a gente idealizou. E mesmo que as influências existam, tanto do nosso inconsciente, de coisas que a gente nem sabe que está aí nos moldando e nos direcionando, quanto das pessoas ao nosso redor, a gente relembrar que temos o poder da escolha nos devolve o nosso protagonismo, traz espaço para sermos participantes ativos, construtores da nossa própria história. E se você está sofrendo com um membro familiar ou uma família muito tóxica, tá tudo bem você se afastar. Conforme a gente vai adultecendo, a gente vai encontrando outros espaços e meios que nos acolhem. A nossa família de sangue pode ser sim parte dessas raízes de onde a gente veio, mas a gente pode encontrar outros círculos para ser acolhimento, para ser abrigo, para ser sustentação. E tá tudo bem você se afastar de uma relação que não tá te fazendo bem, que não tá respeitando quem você de fato é ou quem você expressa no mundo. Busca ter essa consciência. Até que ponto vale lutar essa batalha? Às vezes você consegue ter uma relação mais distante, de videochamada, de troca por mensagem, de visita uma vez por ano. E por mais que quando vocês se encontram pode não ser tão positivo, mas isso está sendo o suficiente para honrar e nutrir internamente esse laço. Mas talvez seja o caso de dar um basta, de dar um corte muito grande. Só você vai saber isso. E claro que quanto mais a gente busca auxílio e apoio, principalmente profissional, de um psicoterapeuta, de uma pessoa aplicada para fazer a gente se compreender melhor, e compreender melhor essa influência que a gente recebeu das pessoas que nos criaram, mas a gente vai entendendo como trazer essa sutil diferença das nossas escolhas, dos nossos limites, de até onde a gente consegue ir. Tudo isso faz parte do autoconhecimento. Vai encontrar o seu caminho, mas busca se colocar nessa disposição, se for possível, para nutrir esse vínculo, para ir lá ver a sua tia-avó, para ir buscar saber mais da sua história. Isso com certeza vai trazer mais referências positivas para você colocar aí nessa mochila e seguir na sua caminhada, abrindo caminho nessa trilha, mais seguro de si, mais íntegro, mais completo e mais presente. E era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Algumas reflexões que vieram a partir de uma viagem muito nostálgica, em que eu quis conectar um pouco com as frequências dessa semana, desse período que estamos vivendo. Que você possa reconhecer sua sabedoria, ativar o seu livre-arbítrio, conectar com as suas raízes, sua nutrição, ouvir as mensagens que as suas emoções estão trazendo do seu inconsciente, honrar a sua história e a história dos que vieram antes de você, mas compreender que as suas raízes contam de onde você veio, mas suas escolhas contam diariamente, a todo instante, para onde você está indo. Espero que tenha feito sentido aí. Eu agradeço muito a sua presença e a sua escuta. Eu te espero na semana que vem para a gente seguir refletindo nessas viagens e se colocando mais presente e inteiro para a vida. Um grande beijo e até a próxima.